A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos. Sou o presbítero Marcelino Moraes, estou na coordenação da Escola Bíblica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Delmiro Gouveia, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Isaías Onofre. Queridos, vamos fazer uma reflexão da lição de número 11 das lições bíblicas do segundo trimestre da CPAD, que tem como tema atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O nosso texto áureo, ele nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios capítulo 4, verso 1. A verdade prática nos ensina que a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amados, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 62 da era cristã, quando estava na prisão em Roma. Ela nos ensina que para chegarmos à unidade na Igreja de Cristo é necessário praticarmos 3 atributos: a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe que fundamenta a nossa lição, ela está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. E Colossenses, no capítulo 1, do versos 9 ao verso 12. O primeiro ponto trata o seguinte argumento: para ter unidade é preciso ter humildade. Para ter unidade, é preciso ter humildade. Amados, a unidade da fé, ela nos remete à comunhão. A unidade da fé, ela nos remete à harmonia entre os irmãos, a harmonia e a comunhão dentro da igreja. A unidade da fé é ter algo em comum. Quando lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 42 a 44, Lucas nos ensina algo bem interessante. Ele escreve dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A unidade existe ou acontece quando e somente quando temos algo em comum. Eu e você. Para termos esta unidade da fé, temos que ter algo em comum. No caso da igreja, o que há de comum entre os que creem é exatamente a igreja, o seu viver diário. Observe que no capítulo 4, verso 1 do texto que fundamenta a lição, Paulo ele começa a falar sobre o modo digno de viver do cristão. Essa característica revela a verdadeira humildade. Como estamos vivendo nos dias de hoje? Estamos vivendo com humildade, estamos demonstrando humildade dentro da igreja, nos nossos relacionamentos, na sociedade. Queridos, o andar do cristão está diretamente relacionado com o seu nível de comunhão com Deus e com os irmãos. Veja que não é só a comunhão com Deus, é necessário a comunhão com Deus, mas eu não posso dizer que estou em comunhão com Deus se eu não estou em comunhão com meu irmão. Entendeu aí? Amados, mas o que é humildade? Há um conceito errôneo de humildade. Muitos pensam que humildade é a ausência de riqueza. Muitos acreditam que humildade é a maneira que você está se vestindo. Não tem nada a ver. Existem 2 tipos
de humildade que a gente poderia falar. O primeiro é o que a gente pode falar. O primeiro trata-se da humildade para com Deus. A humildade para com Deus, tem a ver com a submissão. A submissão ao Criador, ao Eterno. A submissão à sua palavra. A submissão à minha regra de fé e prática, as escrituras sagradas. Saber ter a consciência que diante do seu poder, diante da sua majestade, nós não somos nada. E que Ele é quem tem o controle da minha e da sua vida. Então, quando eu me prostro diante de Deus, como crendo que Ele é soberano do universo, que Ele pode todas as coisas, e para Ele eu não posso fazer nada, não posso ser nada se Ele não estiver comigo. Isso é humildade diante de Deus. Reconhecer as nossas fraquezas diante dEle. Queridos, a humildade, ela também tem que ser praticada entre os irmãos. E a gente define a humildade como ausência de orgulho de si mesmo, consciência das nossas fraquezas, disposição de atribuir a Deus e aos outros o crédito por aquilo que estamos realizando ou que já alcançamos. A humildade, ela deve ser o sinal distintivo de todo o povo de Deus. A humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, para que haja harmonia entre os irmãos, entre as pessoas. Os povos pagãos e as religiões antigas, eles acreditavam que a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, entendiam que era uma atitude negativa, que era uma atitude de fraqueza de caráter, que era uma atitude de falta de amor próprio. Mas Paulo, ele convocou os cristãos a viver e andar com toda humildade, em contramão à cultura e religiosidade da época. Quando lemos João capítulo 13, versos 13 e 15, Cristo lavou os pés dos discípulos, demonstrando um grande exemplo de humildade. O costume de lavar os pés dos convidados era uma conduta comum na cultura judaica. No entanto, quem realizava tal prática eram os escravos, jamais o anfitrião. É aí onde Cristo, ele mostra o exemplo de humildade. Amados, existem falsas humildades. Nós temos um problema muito sério em saber, em poder definir. A gente tem dificuldade de discernir aquilo que é aparente, a aparência dos interesses. Isso nos leva a erros terríveis, quer dentro da igreja, quer fora da igreja. A verdadeira humildade não é movida pela falsa aparência. Há pessoas que demonstram ser humildes porque têm interesses, né? Tem interesses que estão ocultos. A verdadeira humildade não é movida pela falsa aparência, e sim é uma ação, é pelas ações que reconhece o valor do outro. Leia Filipenses 2:3. Ninguém consegue, meus queridos, desenvolver tal conduta se não for transformado pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5:16. Isso implica que uma pessoa que não foi justificada, uma pessoa que não foi regenerada e santificada, não poderá ser verdadeiramente humilde. A gente conclui nesse primeiro tópico que, assim, a virtude da humildade é produzida no cristão por obra do Espírito Santo de Deus.
Os humildes se portam com simplicidade. Os humildes se portam ele coopera com cooperação para a harmonia nos relacionamentos e promove o que? A unidade do corpo de Cristo, que é a sua noiva, a sua igreja. O segundo tópico, a lição, ela nos faz refletir que para haver humildade é preciso mansidão. Falamos de humildade. Vamos refletir um pouco sobre mansidão. Mas o que é mansidão? Mansidão é um fruto do Espírito. Mansidão é uma pessoa que tem mansidão no coração. Ela trata o outro com gentileza. Ela trata o outro com ternura. Ela trata o outro com cortesia. Ela trata o outro com paciência. Não com irritação, não com brutalidade, não com ignorância. Às vezes, em contato com alguns religiosos, e a gente vê tanta ignorância, a falta de paciência no tratar do outro. Queridos, a mansidão, ela deriva de humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Isso retrata o caráter de Cristo, pois o próprio Jesus, ele disse lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, o cristão, ele tem que agir com mansidão. Na hora que ele vai escrever, na hora quando ele vai responder alguma afronta, às vezes a gente quer até ser mal educado, mas quando a gente olha para a cruz, a gente vê que Cristo era gentil, Cristo agia com ternura, Cristo agia com cortesia, Cristo agiu com paciência. E por que a gente age às vezes com truculência? Está errado. Jesus diz em Mateus 11, 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Grandes exemplos na Bíblia tem de mansidão, mas a lição nos cita dois. O primeiro é Moisés. Moisés, ele foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, versos 1 e 3. Leia. Não guardou rancor quando foi atacado pessoalmente. Jesus Cristo, ele manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. No seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Amados, a verdadeira mansidão, quando a mansidão ela chega ao coração, não há espaços para ressentimentos, porque o coração está invadido pela presença do Deus vivo. O coração está invadido pelo autocontrole vindo do Eterno. Há falsas mansidões? Há pessoas que elas são pseudos, cristãos, e aí age com humildade, age com mansidão, mas só a aparência. Por trás existe interesse. Mansidão, ela tem que pegar os ressentimentos e jogar na lata do lixo. Mansidão tem que ter autocontrole. Mansidão é para o verdadeiro cristão. Mansidão, ela pressupõe o quê? A conciliação. A mansidão, ela promove a paz.
A mansidão, ela promove a conciliação. Em vez de espalhar, ela junta. Queridos, na mansidão, no coração que tem mansidão, não pode haver espaço para facções. Não pode, a igreja de Cristo, ela não pode existir facções. Onde o cristão, ele convive, ele se relaciona, ele não pode compartilhar com facções. No lugar de sentimentos facciosos, apresenta-se um espírito manso, um espírito conciliador, não um espírito de contendas, não um espírito de confusão. Ele busca a harmonia entre o grupo que ele convive, entre a sociedade que ele vive. Você é um agente transformador dessa sociedade. Nós precisamos aplicar o que nós aprendemos na nossa vida, no nosso dia a dia. A nossa prática, ela tem que estar recheadas de atitudes com humildade, com mansidão, com longanimidade. Amados, o que a gente aprende nesse segundo tópico? Que a mansidão também é uma virtude produzida pelo Espírito Santo de Deus. Os mansos são pacíficos, impede a proliferação de conflitos na igreja. Ao invés dele incentivar, ao invés dele motivar, ele impede, ele interfere para que não haja conflitos na igreja. Quando há conflitos, Deus não está presente. Quando há dissensão, quando há confusão. Então, a vida em Cristo, ela necessita de renúncia. Renunciar ao nosso eu não é fácil, queridos. É difícil. Mas com o Espírito Santo de Deus, nós estamos capacitados para aplicar a palavra de Deus na nossa vida. O terceiro e último tópico, ele nos leva à reflexão, o autor da lição, que para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Mas o que é longanimidade? É uma palavra que é difícil usarmos no nosso cotidiano, mas é um fruto do Espírito. Longanimidade tem sentido de paciência. Longanimidade tem o sentido de ser tolerante. Longanimidade é ser tardio em irar-se. Uma pessoa longânima, ela não se irrita com qualquer coisa. Ela não se irrita com coisinhas. Queridos, tanta falta de paciência nos dias de hoje. Tanta gente que não, intolerantes. É de tal maneira que a gente tem olhado, tem entristecido às vezes nos grupos sociais, nesses grupos de WhatsApp, né, nas redes sociais. A pessoa tem que ter um maior cuidado, porque se você falar algo que vai contrariar a opinião do outro, a agressão verbal, né, palavras torpes, meus queridos, isso não é de um cristão. Nós não podemos compartilhar com pessoas que usam palavras torpes. Nós não podemos também usá-las. Que é isso? Que cristianismo é esse? Pseudos cristãos. Não faz parte do arrebatamento se agirmos assim. Não faremos parte do arrebatamento. Queridos, para a igreja de Deus avançar, nós precisamos exercer a paciência. Nós precisamos exercer a tolerância. Na sociedade em que vivemos, nós temos que ser agente transformador, fazer a diferença, não agir como eles agem. Um tal de uns grupos no WhatsApp que tem irmãos que as palavras dele não diferenciam da pessoa que não conhece a Cristo. Está errado.
Precisa estudar mais a escola bíblica, ler a palavra de Deus, aplicar aquilo que tu aprendestes. Queridos, pessoas que se irritam facilmente, precisamos entender que Deus é longânimo e tardio em irar-se. Leia Números, capítulo 1, verso 3, o Salmo 86, 15, e você vai encontrar a resposta. Precisamos suportar uns aos outros. A longanimidade, ela capacita os cristãos a ser tolerantes com os defeitos alheios. Nos momentos conflituosos, devemos suportar uns aos outros em amor. Suportando-nos uns aos outros em amor. Capítulo 4, verso 2, parte A. Paulo diz, suportando-nos uns aos outros em amor. Existe uma frase de João Crisóstomo que eu gosto muito dela. Deixa eu passar para você. Ele diz, se não suportas o próximo, como Deus te suportará? Se não toleras o companheiro de serviço, como o Senhor haverá de tolerar? Mas, onde há amor, tudo é suportável. João Crisóstomo. Aplique isso. Vamos aplicar isso em nossas vidas. E por último, o texto, a lição, ele traz uma reflexão sobre o perdão como premissa do amor. O perdão deve ser exercido na igreja. Tanta gente que fica chateado com qualquer coisa, distancia do irmão, ignora o irmão, que a pior coisa que você tem é desqualificação. Quantas vezes errarmos, precisamos reconhecer, precisamos perdoar e receber o perdão. A pessoa beneficiada pelo perdão não é aquela que recebe. O mais beneficiado pelo perdão é aquele que dá o perdão. Mateus 7,12, a gente depreende que o perdão é uma atitude altruísta, de amor ao próximo. É uma virtude que ela vem de Deus. O beneficiado é aquele que dá. É aquele que conduz exatamente ao caminho de misericórdia. Veja como é interessante. 1 Pedro 1, 22. Nos diz que isso deve ser exercido de coração puro. Tem muitas doenças causadas nas pessoas por falta de perdão. São doenças de ordem espirituais que termina resultando em doenças de ordem patológicas. Isso a ciência, ela reconhece. Uma pessoa que não perdoa, ela tem problema de ordem coronária. Uma pessoa que não perdoa, ela tem doença de ordem nervosas. Então a gente precisa entender isto. Como é que nós vamos, se nós não perdoarmos, como é que Deus ele vai perdoar as nossas ofensas? Queridos, nunca é tarde para nós pedirmos perdão e caminhar com a igreja em unidade. Assim, a longanimidade é uma qualidade que ela é produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar a ofensa. E a gente conclui esse texto. A gente conclui esta lição afirmando que as Escrituras nos ensinam um viver digno de uma perfeita unidade. Para isto é necessário praticar algumas virtudes essenciais. Primeira, a humildade. A humildade ela fortalece a unidade da igreja. Segundo, a mansidão. A mansidão ela gere os conflitos. Terceiro, a longanimidade, porque ela suporta os erros alheios. Amados, quando vivemos essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Deus abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus.